Hoje, nessa nossa primeira aula, nós vamos estar conversando sobre o capítulo 1 do livro-texto, que é um capítulo mais ou menos teórico. Eu vou fazer muito de conversa e pouco ou quase nada de conta. Do que nós vamos estar tratando, né? Das grandezas fundamentais da física, dos padrões dessas grandezas, mostrar como que o padrão de cada uma é definido e é usado até hoje. Vamos falar de ordens de grandeza e, finalmente, de análise dimensional, que é um tópico que pode nos ser bastante útil. Uma das metas da física é observar e entender regularidade dos fenômenos naturais. O que se entende por regularidade? Por regularidade se entende aqueles fenômenos que são repetitivos, reprodutíveis, previsíveis. Então, todo mundo sabe, se a gente joga uma pedra na água, ela afunda. Se a gente joga uma cortiça na água, ela flutua. Sabemos que a Terra descreve seu movimento em torno do Sol num tempo especificado. Então, são manifestações da natureza que se repetem, que podem ser previstas. Por trás de cada regularidade, existe sempre uma lei física. É uma lei física que previu ou que descreveu essas regularidades. Então, é interessante saber como é que os físicos, né, lidam preparando suas leis. Quem rege a elaboração ou a obtenção de uma lei física é uma coisa chamada método científico, que eu vou tentar dar uma pincelada aqui. O que é o método científico? Tudo começa com a observação de um fenômeno. Por exemplo, eu jogo esse giz, ele cai. Essa observação motiva o investigador a fazer uma pergunta. Por exemplo, com que velocidade o giz atinge o chão? Essa é uma pergunta motivada pela observação que eu acabei de fazer. Então você vai e fala, para responder essa pergunta, eu tenho que saber informações de parâmetros importantes para a queda do giz. Será que nessa altura aqui, que parâmetro é importante para a queda do giz nessa altura? Aparentemente nenhum. Então você vem, aplica uma teoria ou hipótese que você conhece. No nosso caso, né, como V² é 2GH, eu estou usando um resultado que ainda nós não conhecemos, mas eu acho que todo mundo lembra da famosa equação de Torricelli, escrita em uma dimensão só. Então você tira daqui que a velocidade com que esse giz atinge o chão é da ordem de 2GH. Se H for, digamos, 1 metro, isso aqui dá, se isso aqui for 1, isso aqui dá a raiz de 20 aproximadamente. Raiz de 20 é 4,45. Então, o giz atinge o chão com essa velocidade. Associado a essa velocidade, existe um tempo que eu posso medir. Eu vou no laboratório, meço esse tempo ou essa velocidade e digo, esse modelo que eu apliquei de não considerar nada na queda do giz, a não ser a sua interação com a gravidade, é bom. Se eu achar uma velocidade próxima dessa, né, no laboratório, eu falo, esse modelo que eu propus é legal. Então, isto acaba virando uma lei. Todo objeto abandonado de uma altura pequena vai chegar no chão obedecendo a essa lei. Agora, vou fazer um exemplo meio brincadeira. Vamos supor que eu queira aplicar o meu modelo para a queda de um paraquedista. Eu desenho bem, né? Para a queda de um paraquedista. Então eu falo, paraquedista caindo, vou supor que ele caia de uma altura, que ele seja abandonado numa altura de 500 metros, e eu faço a conta de novo, né? Considerando a interação dele com a gravidade, faço a conta, raiz de 2G vezes 500, se H for 500 metros, 20 vezes 500 dá 10.000, essa velocidade com que ele atinge o chão é 100 metros por segundo, que você vai ver é 360 km por hora.
Um camarada que atingiu o chão a 360 km por hora vira um pacote. Né? Por outro lado, você vai nos campos de aviação e vê o cara atingir o chão com aquela velocidade legal que ele atinge, sei lá, 5 metros por segundo. Meu modelo achou 360 km por hora, achou 100 metros por segundo. A natureza está errada? O paraquedista que cai bonitinho está violando alguma lei? O que está errado nessa previsão aqui? Você esqueceu de considerar que dessa vez tem a resistência do ar. Esse modelo físico que eu fiz para estudar um fenômeno que eu observei e para o qual eu apliquei uma teoria, uma hipótese conhecida, esse modelo está errado. Não é a natureza que está errada. Eu estou errado ao supor que apenas a gravidade agia sobre o paraquedista. Como é que eu conserto isto? Eu conserto isso considerando uma força resistiva, né? Força que, aliás, sustenta o paraquedas. Essa força é proporcional a V ou V quadrado, dependendo do meio onde ela cai. Quando você faz isso, a natureza cuida de corrigir. À medida que a velocidade aumenta, a força também aumenta, ela atinge uma velocidade limite de equilíbrio e o paraquedista atinge o solo de maneira segura. Então, resumindo o que nós falamos, o que é o método científico? E é assim que as leis da física são criadas. Tudo começa com uma observação, essa observação motiva uma pergunta ou um problema, né? Aí você fala, bom, nesse problema, quais são os parâmetros relevantes? A gravidade, a resistência do ar, quais são os parâmetros relevantes? Você faz um modelo, chamado modelo físico, e associa a ele um modelo matemático. A matemática é a roupagem da física, né? É talvez a ciência com a qual a física mantém um contato mais íntimo. Então, um modelo matemático aplica a hipótese ou lei conhecida e acha uma resposta. Acha uma resposta provisória, fala, com essa resposta eu posso fazer previsões. Aí, o juiz supremo, que sabe se a sua previsão é pertinente ou não, verdadeira ou não, é o laboratório. Você tem que voltar para o meio onde você observou, chamado laboratório. Laboratório aqui é o campo de experimentação. No caso do paraquedista, é o campo de aviação. Se eu soltar na sala, é aqui. Esse é o nosso laboratório. Volta para o laboratório, mede de novo, fala, confirmou meu modelo? Confirmou. Legal. Então, esse meu modelo, aplicado repetidas vezes, vira uma lei. Não confirmou. O que eu tenho que fazer? Voltar e criticar o modelo que eu fiz, onde eu coloquei os parâmetros que eu julgava relevantes e que, na verdade, ou não eram, ou eram insuficientes. Deu para ficar com uma ideia de como funciona, como se cria uma lei? Então, é isso aí. Esse é o método científico. A grande parte dessa primeira aula vai se dar conta, vai levar em conta o que a gente chama de grandezas fundamentais na mecânica. Elas são 3, basicamente. A massa, o comprimento e o tempo. Em função dessas 3 grandezas, a gente descreve as demais que vão ocorrer no nosso curso. São a massa, o comprimento e o tempo, né? Batizadas com essas 3 letras. A massa é medida em quilograma, o comprimento é medido em metro e o tempo é medido em segundos. Massa, comprimento e tempo. Essas não são as únicas unidades possíveis para essas grandezas, né? Nós temos quilograma, grama, libra, tonelada. Então, existe uma relação grande de outras grandezas, todas relacionadas com as que a gente tomou como fundamental. Aqui, o metro, no sistema decimal, polegada,
yard, enfim, todas outras grandezas relacionadas com ela. E o tempo segundo, hora, minuto, dia. E para você confiar nessa unidade, você tem que ter uma unidade padrão. Tem que ter um exemplar de metro, um exemplar de segundo e de quilograma imutável, constante, com o tempo e que o represente da melhor maneira. Então, no que segue agora, vou fazer um breve resumo. Vocês conseguem enxergar com a luz acesa? Então, está ótimo. Então, padrão de tempo. O padrão de tempo evoluiu muito ao longo dos séculos. E na verdade, dependendo da necessidade de sua previsão, qualquer fenômeno repetitivo serve como um relógio. Os índios, por exemplo, computavam o tempo olhando as fases da Lua. A Lua demora mais ou menos 28 semanas para dar a volta na Terra, dividido em 4 fases, então os índios sabiam do tempo pelas fases da Lua. E uma coisa interessante que está associada ao tempo é a sua irreversibilidade. O tempo só anda para frente, né? Então ele obedece a uma seta do tempo. Existe uma propriedade física, uma grandeza física chamada entropia, que parece seguir o mesmo destino. Até 1956, né, um segundo, que é a unidade de tempo, era tomado como 1 sobre 86.400 de um dia, isso do ano de 1900. Existe pequena variação na duração do dia de um ano para outro. Isso porque o ano tem, grosso modo, 86.400 segundos. 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Essa conta dá 86.400. Em 67, então já não tão velha assim, né? Essa Conferência Geral sobre Pesos e Medidas, volta e meia, ela se reúne quando há necessidade da adoção de um novo padrão. Definiu um segundo como 9 bilhões 192 milhões 631 1.770 períodos de uma transição no átomo de césio. A gente fala um pouco disso daqui a pouco. Então, como essas transições, como essa transição é uma coisa muito especificada, própria do elemento, isso é um bom padrão de tempo. Os átomos de césio, então, né, tem uma frequência, aquela frequência, 9 ciclos por segundo, eles absorvem energia numa cavidade e emitem nessa frequência. Como isso aí não muda, é próprio do átomo, né, é um bom padrão de tempo, então 1 segundo ficou definido como isso que nós acabamos de ver no slide anterior. Curiosidade, para nós, segundo é segundo. Em física, a gente sempre vai do muito pequeno ao muito grande. Por exemplo, o tempo que a luz leva para atravessar o núcleo de um átomo é 10 a menos 23 segundos, né? Um dia dura da ordem de 10 a 15 segundos. Desde que o homem surgiu na Terra, decorreram-se 10 a 13 segundos. Bom, isso é interessante, o uso do tempo em datação, né? Datação de carbono 14. A gente pode ter ideia da idade de fósseis muito antigos usando essa propriedade. Nos sistemas vivos, existe uma relação constante entre o carbono 14 e o carbono 12. O carbono 14 é radioativo. Uma amostra radioativa emitindo partículas se transforma em outros átomos. Existe uma proporção fixa entre o carbono radioativo e o carbono não radioativo nos seres vivos, que é da ordem de 1 para 8 vezes 10 a 11. Um carbono radioativo para 8 vezes 10 a 11 carbono comum, que a gente conhece. Essa relação se mantém enquanto o ser está vivo pela troca com o meio ambiente. Você recebe CO2 da fotossíntese, essa relação se mantém. Quando o organismo morre, cessa essa troca. Então, a porcentagem, a quantia de carbono 12 nele fica imutável. Mas o carbono 14 começa a decair. Se você conhece a meia-vida do elemento, a meia-vida do carbono, o que é meia-vida? É o tempo que demora para uma amostra radioativa reduzir-se à metade do que ela era. Então, em 5.730 anos,
uma amostra de carbono 14 se reduz à metade. Conhecendo-se isso e medindo no fóssil a relação entre carbono 14 e carbono 12, você tem uma estimativa da idade daquele fóssil. Com esse procedimento, fósseis da ordem de 20 mil anos podem ser datados. Metro padrão, o segundo padrão de medida, um padrão confiável de medida. O metro chegou a ser considerado, até o século XVIII, né, como uma fração da distância do Polo Norte ao Equador. É claro que isso aí é uma medida muito grosseira, então novos padrões de metro foram sendo admitidos, até que em 1983 adotou-se como metro padrão a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 sobre aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse 792.458, então ficou sendo definido como a velocidade da luz. Então, o que é o metro? É a distância que a luz percorre durante essa fração de segundo. Com isso se define o metro. Esse sinal, a velocidade da luz, é o sinal mais rápido conhecido até hoje. E acho que, por sorte, nós estamos no meio de uma controvérsia. Nós estamos no meio de uma polêmica que envolve a velocidade da luz. 2 laboratórios, um na Suíça, em CERN, outro na Itália, em Gran Sasso, fizeram uma experiência, eles distam mais ou menos 700 quilômetros, fizeram uma experiência de emitir uma partícula atômica, o neutrino, de CERN, e mediram o tempo que ela demora para chegar em Gran Sasso. Acharam que essa partícula chega em Gran Sasso 60 nanosegundos antes do que chegaria à luz. 60 vezes 10 a menos 9 segundos, antes do que chegaria à luz. Essa notícia foi recebida com entusiasmo e com ceticismo. Entusiasmo porque, se confirmada, cai por terra um dos mitos da relatividade restrita de Einstein, que postula que este é o sinal mais veloz que pode ter. Se essa experiência se confirmasse ou se confirmar, parte da teoria de Einstein terá que ser revista. E isso é um choque cultural, né? A teoria de Einstein tem sido provada por um século e até agora nada a violou. Então, os céticos, exatamente por isso, é uma teoria tão consagrada que é difícil acreditar que seja derrubada, ficaram na expectativa. Eu li há 2 semanas no jornal uma notícia que desconfiam que numa fibra óptica existe um mau contato entre ela e um GPS, e esse mau contato explicaria o aparente avanço do neutrino em relação à luz. Então, manda o bom senso, né, que a gente, por enquanto, acredite que este é o sinal mais rápido. Se confirmar repetidas vezes, né, a história do fenômeno reprodutivo, se confirmar repetidas vezes que o neutrino é mais rápido, estabeleça-se uma nova teoria de relatividade. E também tem uma outra polêmica, essa meio na Terra, sobre a velocidade da luz. É uma historinha que eu vou contar. O cenário é um barzinho, né, fim de tarde, esses com mesa na calçada, e 2 caras discutindo, né, qual era a coisa mais veloz do mundo. Eles já tinham tomado umas, então um disse assim, a coisa mais veloz do mundo é o pensamento. Eu estou aqui, penso que eu estou em Nova York, penso que eu estou em Roma, penso que eu estou em Hong Kong, é o pensamento. O outro falou, não, a coisa mais rápida do mundo é a luz. Você quer ver? Eu bato aqui, você nem percebe, ela já acendeu. É o pensamento, é a luz, e a conversa não convergia para lado nenhum. Não havia um acordo. Daqui a pouco chega um terceiro cara, amigo dos 2, aí um deles perguntou, nós estamos aqui numa discussão estéril, ninguém dá razão para o outro, o que você acha que é a coisa mais rápida do mundo? O cara respondeu, vocês 2 estão por fora. A coisa mais rápida do mundo é a diarreia. Diarreia? Como?
A hora que ela bate, você nem pensa em acender a luz. É difícil. Tá bom? Então, a exemplo que nós fizemos com tempo, né? Comprimentos característicos. Também não vou esgotar a tabela, né? A dimensão de um átomo, de um núcleo atômico é 10 a menos 15, a altura de um homem é 10, né? É 1. Homem de 1 metro, aí nós estamos falando em ordens de grandeza. A nossa ordem de grandeza é 1 metro. Né? Os maiores, se tanto, atingem 2 metros, 2,5 metros. Então, a ordem de grandeza da altura de um homem, 10. Ordem de grandeza da Via Láctea, 10 a 21. De novo, desde o muito pequeno até o muito grande, só para efeito de comparação. Finalmente, a terceira unidade padrão, chamado quilograma, esse é mais usual e é mais antigo, né? Desde 1889, o quilograma padrão é uma peça de uma mistura platina e irídio mantida no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, IWBN. Então, esse quilograma é reproduzido e mandado para as outras partes do mundo para servir como padrão. Tem um outro padrão de massa atômica, quando a gente mede massas de elementos atômicos ou subatômicos, que é a unidade de massa atômica. Ela usa como base o átomo de carbono 12, ao qual se associou 12 unidades de massa atômica. Um átomo de carbono 12 tem massa de 12 unidades de massa atômica. Se você fizer a conta para a massa do átomo de carbono, você vai achar que a unidade de massa atômica é, grosso modo, 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá bom? E aqui, de novo, aquela tabelinha, só para a gente ter uma ideia da gama de variações. A massa de um elétron, da ordem de 10 a menos 30. A massa de um homem, da ordem de 100, tá? 10 ao quadrado. A massa da Via Láctea, 10 a 41. De novo, a gama de variação entre o pequeno e o grande. E aqui agora uma curiosidade, né? ou a abordagem do que é a ordem de grandeza. Eu já falei sobre isso nas tabelas, mas é bom, vamos tornar isso mais claro. A ordem de grandeza de um número é a potência de 10, quando ele está escrito em notação científica. Por exemplo, se uma grandeza A, se você escreve como 2,3 vezes 10 à quarta alguma unidade, a ordem de grandeza de A é 4. 10 a 4 é o expoente que você associa a ele. E se uma grandeza B for 7,8 vezes 10 à quinta, né, a ordem de grandeza mais próxima é 6 e não 5, porque o número 7,8 está mais perto de 10 do que de 1. Então, ordem de grandeza é esse expoente que você associa a uma grandeza. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Qual a distância aproximada que vocês acham que existe entre essa sala e o bandejão? Fazer avaliações é uma coisa importante em física, né? Para saber se a resposta que você acha é interessante ou não. Às vezes, num erro de conta, você calcula que a altura de um poste é 27 mil quilômetros. Né? Acontece isso, um erro de potência, na hora de dividir, esquece de trocar sinal. Então, isso é um absurdo. É bom a gente ter avaliação de ordem de grandeza. Eu não posso dizer para vocês que uma bola de futebol tem 1 metro e nem que ela tenha 10 centímetros. Né? Então, a avaliação de ordem de grandeza é uma coisa que persegue os físicos. Qual a ordem de grandeza que vocês acham que existe daqui na entrada do bandejão? A ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Daqui ao bandejão, a gente pegou o Google e fez uma medida aproximada. Né? Uma escala. A distância aproximada dessa sala ao bandejão é da ordem de 350 metros, mais ou menos 10. Esse mais ou menos 10 é um número que deve necessariamente acompanhar qualquer medida em física. Qualquer medida em física que não venha associada a uma incerteza não tem valor.
Então, esse mais ou menos 10 é o erro na precisão do instrumento com que eu fiz a medida. Isso você pode escrever como 3,5 mais ou menos 0,1 vezes 10 ao quadrado. Eu já aproveito o ensejo para falar sobre algarismos significativos, né? Eu acho que vocês vão ter uma ideia disso na física experimental, eu vou só pincelar, né? Esse número, por exemplo, é escrito com 2 algarismos significativos e na notação científica. Não teria sentido eu escrever que a distância daqui ao laboratório é 3,5214967, porque eu não tenho instrumento de medida com esta precisão para chegar a esse número. Então, é bom também tomar cuidado e não exagerar nesses algarismos, os algarismos significativos. E, em geral, o número de algarismos é o número compatível com a incerteza da sua medida. Eu preciso de um voluntário agora mesmo, eu vou medir essa régua, essa haste. Vou medir essa haste aqui na posição horizontal e na posição vertical. Não existe nenhum motivo para eu acreditar que esses 2 comprimentos sejam diferentes, não é? Não existe motivo para eu acreditar que o comprimento em pé e o comprimento deitado sejam diferentes. Eu preciso que alguém venha me ajudar, só segurar a trena embaixo aqui, por enquanto. Um voluntário. Então você prende essa trena lá embaixo no pé dela. Eu preciso dos meus óculos agora. Segura a mão, aguenta a mão aí. Então vai. Está presa? Então eu vou medir essa régua. Essa régua mede 150, mais ou menos 0,1 centímetros. Tá? Então, régua em pé, régua. A régua. Na vertical, 150, mais ou menos 0,1 centímetros. Esse 0,1 centímetros é a precisão da minha medida. Como eu disse, uma medida tem que vir acompanhada dessa incerteza. Agora eu vou medir a régua em pé. De novo deitada. Agora de novo voluntário. Vai lá, por favor. Segura a trena lá. Põe lá e vamos medir a régua deitada. Olha, 150, mais ou menos 0,1 centímetro. Então a régua na horizontal se houvesse, eventualmente, uma diferença de 1 milímetro entre a régua deitada e a régua em pé, essa minha precisão seria capaz de distinguir. Tá? Então, não havia motivos para eu supor isso. Agora, existe um conhecimento empírico, popular, que diz o seguinte: o comprimento de uma pessoa em pé, ou seja, a altura da pessoa em pé, e a altura da pessoa deitada são diferentes. Esses comprimentos são diferentes. Uma pessoa deitada é mais alta do que uma pessoa em pé. Vamos fazer um teste disso? Então, eu preciso agora de outro voluntário, né? Vem aqui, vou apoiar você na parede aqui. Encosta, não, de frente. Como é seu nome? Gabriel. Você está bem, né, Gabriel? Está tranquilo? Então, ó, um outro voluntário aqui. Marcelo, você é a régua. Você pode? Um outro voluntário para segurar a reguinha aqui. Deixa eu ver se está bem horizontal aqui. Segura aí. Está batendo na sua cabeça aí? Tá. Então, agora, a régua. Rafael, você pisa na régua, tá bom? Pisa na régua.
Tá um circo isso aqui, né? Pisa na régua. Posso olhar pra ele? Pode. Vai. Você não mascou a régua, né? Para ela... Não, tava assim. Isso. Então, ela não está muito horizontal aqui. Meus óculos. Vem ler para mim aqui. Ó. 1,73,6, certo? 1,73,6, grosso modo. Agora vamos deitar o Gabriel lá. Usa isso aqui como... Acho que não precisa de degrau. Sobe por lá mesmo. Mesa mesmo? Deitar na mesa ali. Aí. Vem cá, vem cá. Ainda precisa. Agora, apoia isso no pé. Procura ficar com o seu pé o mais vertical possível lá, tá? E eu vou ajustar a sua cabeça aqui. Vai. Ai. Tá confortável aí, né? Tá gostoso? Oh. Né? Tá bom aí? Então agora eu vou tentar medir o Gabriel aqui. Deixa eu escrever. O Gabriel na vertical, quanto era mesmo? 173,6 mais ou menos 0,1. E agora? Isso. Aqui. E aqui. Eu vou puxar um pouco para poder acessar a medida. Está encostando na sua cabeça? 175,2, mais ou menos 0,1. Pode descer, obrigado. Você está vendo que talvez isso seja uma novidade para muitos, mas o mito popular se confirma. A razão para essa diferença é uma razão médica. Vocês conversem com um ortopedista que ele vai dizer. Né? A gente se comprime, as vértebras comprimem quando a pessoa está em pé. Mas a ideia da aula ou da medição não é esta. Com esta precisão, 0,1 um décimo de centímetro ou 1 milímetro, eu sou capaz de dizer que uma pessoa deitada é maior que uma pessoa em pé. Se o erro da minha régua, se a minha régua fosse uma régua grosseira com divisões de 5 centímetros, eu não poderia afirmar que essa diferença de altura. Isso para dizer que uma medida é sempre acompanhada de uma incerteza e que a incerteza é fundamental nas medições. Legal? Análise dimensional. A análise dimensional é uma ferramenta da qual os físicos lançam mão, que ajuda nas unidades de medida de grandezas físicas. Uma análise dimensional pode até chegar à solução de um problema sem necessariamente você aplicar uma equação para ele. E a importância dela é que ela só pode misturar grandezas de mesma natureza. Então, você só pode somar unidades que tenham a mesma dimensão e só pode igualar unidades que tenham a mesma dimensão. Não pode somar banana com laranja, não pode igualar mamão com banana. Então, a análise dimensional funciona assim, baseada num princípio chamado homogeneidade dimensional. Uma equação só pode ser fisicamente verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea. Com 2 exemplos, a gente vai entender o que está sendo afirmado nessa frase. Então, com isso em mente, vamos fazer 2 exemplos de análise dimensional. Então, não se esqueça, né? Você só pode somar grandezas de mesma dimensão e igualar grandezas de mesma dimensão. Então, suponha que a abscissa de uma partícula, a abscissa é a coordenada medida em metros, tá certo? Ela é dada por uma expressão azão
mais B cosseno de CT. X igual a A mais B cosseno de CT. Tomando as unidades M, L e T como fundamentais, vamos achar as fórmulas dimensionais de A, B e C. Tá bom? Fórmula dimensional de A, B e C. Normalmente, a gente escreve a dimensão como assim para massa, né? Assim para comprimento, assim para tempo. E todas as grandezas derivadas dessas três podem ser escritas assim também. Por exemplo, a dimensão de velocidade, o que seria? Qual seria a dimensão de velocidade? A dimensão de L sobre a dimensão de T. Qual seria a dimensão da densidade? Densidade é o quociente entre a massa de um objeto e o seu volume. Qual seria a dimensão de densidade? L, M sobre L cubo. Então, vocês já pegaram o espírito de como a gente trata dimensões. Então, usando MLT como dimensões, vamos tentar resolver esse problema. Posso fazer na tela mesmo, em vez de ir para a lousa? Acho que isso aí é tão direto que dá para acompanhar na tela, né? Então, levando-se em conta aquele princípio de que eu só posso igualar grandezas, equações em cujos dois lados apareçam as mesmas dimensões, como A está sendo igualada a X, a soma do lado direito tem que ser dimensão de comprimento. Na soma do lado direito tem dois termos. Como eu só posso somar banana com banana, a dimensão de A é a dimensão de X, que é L. Então, a dimensão de A, em termos de MLT, é M0, L, T0. Esse elevado tem sentido de expoente mesmo. M elevado a zero é 1 é nada, tá certo? 1 é transparente. Então, M0, L, T0 é a dimensão de A. A função cosseno é aplicada a um número puro. O argumento da função cosseno, CT, é adimensional. Então, CT, né, é um adimensional. Uma vez que T, isso então é um M0, L0, T0, um adimensional. Então, sai daqui que a dimensão de C, né, é isto dividido por tempo, ou seja, M0, L0, T menos 1. Acompanharam? A dimensão de C é esta, ou seja, tem a dimensão de inverso de tempo. E, finalmente, B cosseno de CT tem a dimensão de X. Então, B cosseno de CT tem a dimensão de X, que é L. Ou seja, B, a dimensão de B, é a dimensão de X, que é igual a M0, L, T0. Tá bom? Um outro caso onde a análise dimensional é interessante é esse que segue agora. Eu me refiro a avaliar o tempo que um objeto abandonado da altura H, de uma altura H, demora para atingir o solo. E aí você faz algumas hipóteses. Do que será que é razoável que esse tempo dependa? Uma coisa é óbvia, lançar um objeto de 10 centímetros demora muito menos do que quando lançado de 2 metros. Então, certamente, a distância ou a altura é um parâmetro importante, né? Outro parâmetro que parece ser importante é a massa. Se você soltar uma bolona de chumbo assim, ou uma bolinha de ping-pong, parece que a bolona de chumbo vai chegar antes. Então, esse tempo de chegada é proporcional à massa do objeto que cai. E outra coisa bastante razoável também é supor que esse tempo dependa da aceleração local onde você está. Não sei se vocês se lembram de um homem quando chegou na Lua e dava aqueles pulos assim, demorava para voltar, porque a aceleração de ar era muito menor que a nossa. Então é razoável supor que esse tempo seja também proporcional à aceleração local. Vamos fazer a análise dimensional disso? Se eu postulo que meu tempo depende dessas coisas, e eu não sou obrigado a saber que coisas eu escolho,
Você poderia pôr aí outros parâmetros que a análise dimensional ia confirmar ou desmentir. Vamos supor que com esses parâmetros, o que eu posso obter? Então, do lado esquerdo é tempo. Tudo que tem do lado direito também tem que ser. Então, T, né, o T, é M elevado a alfa, L elevado a beta, L sobre T2 é a dimensão de aceleração elevada a gama. Tá certo? Então, as dimensões M, L sobre T2 elevado a gama. Essa análise é M0, L0, T, tempo. Aqui, M elevado a alfa, L elevado a beta mais gama, certo? E T elevado a menos 2 gama. 1 sobre 2 gama, 1 sobre 2 elevado a gama é elevado a menos 2 gama, certo? Pela análise dimensional, elas têm que ter a mesma dimensão. Qual é o valor de alfa? Qual é o valor de beta mais gama? Beta mais gama. E qual o valor de menos 2 gama? 1. Então, querem repetir para mim? Alfa igual a 0, beta mais gama igual a 0 e menos 2 gama igual a 1. A solução desse sisteminha é alfa igual a 0, beta igual a meio e gama igual a menos meio. Portanto, o meu tempo é proporcional a m elevado a 0, né? H elevado a meio, né? E gama G elevado a G elevado a menos meio. Eu posso condensar essa expressão dizendo que o meu tempo é proporcional à raiz quadrada de H sobre G. Alguém estranha se eu chegasse aqui e escrevesse que a H é proporcional a GT quadrado? O que é isso? É a equação do deslocamento no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, embora a análise dimensional não seja capaz de dizer qual é o meu coeficiente, esse meio ela não descobre, mas ela descobre a dependência funcional de H com G e com T quadrado. Legal isso, né? Você pode chegar a uma quase resposta só por análise dimensional. Tá bom? E a nossa primeira aula acabou.